Fabinho, agora eu queria provocar, cara. Queria provocar uma parte legal que eu gosto muito de fazer essa reflexão em mim. Que é... Cara, a gente tá aqui falando sobre líderes, sobre ser líder, sobre humanidade, sobre como ouvir, como ter empatia. E tudo que a gente tá falando aqui, a primeira coisa que eu sempre proponho a fazer pra mim, e coloco nessa mesa, é a gente refletir pra dentro da gente. Né? O quanto que existe simetria entre a minha fala e as minhas ações. E isso é um processo muito difícil. As pessoas com maior nível de conhecimento, às vezes são as que mais sofrem quando deitam a cabeça no travesseiro. Porque elas se comparam com as suas falas. Você tem isso, mano? Você faz isso? O tempo inteiro. O tempo inteiro, porque a gente falou no início sobre intimidade, né? E por que eu defendo essa criação de intimidade dentro das relações, principalmente dentro do trabalho? Porque eu acho que é nos lugares de maior intimidade que nós somos quem verdadeiramente somos. Tanto pro lado luz, pro lado sombra, né? E isso é a beleza, como você falou. Sim. A gente é a soma dessas duas coisas. Por isso que eu gosto de defender essa ideia, porque se eu tô auxiliando as pessoas a desenvolverem mais essa intimidade para que apareçam mais quem elas são, cara, elas vão explorar muito mais seus talentos, perfeito, mas também talvez explorem muito mais suas fraquezas. Sim. E mesmo que hoje eu venho, né, como líder, como liderado também, construindo relações de muita intimidade dentro do meu trabalho, hoje o lugar que eu ainda tenho mais intimidade é dentro da minha casa. E é o lugar que eu mais erro. E é o lugar que eu mais me sinto incoerente e incongruente com minhas palavras. Porque eu falo sobre criar acordos claros, eu falo sobre perguntar qual é a intenção. E às vezes no conflito com a minha esposa, eu esqueço disso. É muito louco. Eu acho que essa é a brincadeira. Porque talvez fora de casa, no trabalho, talvez até seja mais simples praticar algumas coisas. Mas talvez o trabalho mesmo, o maior trabalho da minha vida. O doutorado. A tese do... É. É a nossa casa. As maiores lições estão na minha casa. É. É onde eu sinto que eu tenho mais trabalho. Comigo mesmo, assim. Se eu for escolher o lugar que eu tenho que mais evoluir, é meu papel de filho, meu papel de esposo, papel de irmão. Mas é muito louco porque eu já entrei muito em crise por causa disso, né? Principalmente quando casei, porque eu já falei até, a gente trocou ideia sobre isso. Quando a gente começa a acessar níveis de consciência sobre um determinado tema, ainda mais o tema que a gente fala, né? Uma coisa era eu ser um especialista em TI, tá ligado? Outra coisa é eu começar a aumentar o nível de consciência em relação à humanidade. E eu já tive muita crise nisso porque a gente coloca em simetria, né? A gente quer comparar, né? A minha ação. Isso é bom, porque tem gente que nem entra nesse lugar, né? E até no meio religioso, por exemplo, acontece muito isso, né? De esquecer. Tipo, cara, vai ser isso mesmo. Então eu tenho a figura de colocar uma mensagem pra multidão e pronto. E dentro da minha casa eu não preciso resolver, saca? Isso acontece muito. Mas já entrei muito em crise em relação a isso também. E aí uma coisa que comecei a pensar muito é que o que a gente fala é maior do que a gente. Tá ligado? E o que a gente fala, eu tô pegando emprestado para contribuir para a humanidade. Então por isso que tá tudo bem também em a gente ter os nossos conflitos dentro de casa, como filho, como pai, como marido. Por quê? Porque o mesmo discurso e conhecimento que eu aprendo e eu transfiro, esse mesmo caminho é o mesmo caminho que eu também tô. Agora, aonde eu sempre quis propor na minha vida é que eu não perca de vista que eu também tô no caminho. Que é aí que é o perigo pra mim.
que às vezes acontece demais, cara. Você pega hoje a internet e a gente vê e tá tudo bem. Eu de verdade, eu acho que tá tudo bem você falar de uma coisa que você ainda também tá no caminho. Porque, por exemplo, a gente fala de desenvolvimento humano, cara, eu vou falar milhares de coisas que eu ainda não sou. Milhares. Tá tudo bem. Agora, o que eu não posso é perder de vista que eu também estou no caminho do que eu mesmo estou falando, porque o discurso não é meu. A mensagem é maior. Então, eu quero propor para você também que está ouvindo a gente, de talvez você ouviu agora como um espectador, como líder. E aí você ouviu como líder, você anotou, né? Você falou, caraca, eu vou pôr isso em prática na segunda-feira com o meu time. Olha, eu tinha um conflito, um resultado que eu não conseguia por conta de relações humanas. Agora eu vou ouvir as pessoas, eu vou gerar compromisso, comprometimento. Talvez você anotou milhares de coisas. E você está empolgadíssimo agora para aplicar isso na sua segunda-feira, enfim, na sua empresa, no seu trabalho. Mas eu e o Fabinho, a gente quer propor algo maior ainda. É que tudo isso que você anotou, você faça uma análise em você mesmo, cara. E aí que é a loucura. Aí que é a loucura. Porque na gente mesmo, as perguntas que eu faço pro outro e às vezes é difícil de responder, quando eu faço pra mim é 10 vezes mais difícil. 10 vezes mais difícil. Então eu acho que essa conversa ela precisa acontecer fora. Tudo isso que a gente está aprendendo aqui precisa acontecer fora, com as nossas relações e dentro também. Né? Eu aprendi com a grande amiga a seguinte história. Se eu me coloco como alguém que já chegou no topo da montanha, só tem um lugar que eu posso ir depois desse topo. É para baixo. A vida nos convida, né? Esse lance de construir uma empresa mais humana, uma casa mais humana, uma relação que seja mais humana, que não é perfeito, é lembrar que a gente nunca vai estar no topo da montanha. A gente está sempre no progresso de subida. Muito bom. Em direção a algo. E que a mensagem é o topo da montanha. É para lá que eu me referencio, é onde eu tomo nota, é onde eu tomo direcionamentos. Perfeito. E que eu trago uma fala. Todo o resto é meio, né? Tudo é meio. Até a empresa é um meio. Exato. Né? Mas o que eu sou e o que eu nunca posso esquecer é que eu sou um mero caminhante subindo essa montanha. Muito bom. E essa é a beleza do jogo, sabe? Acho que voltando um pouco da sua pergunta, quando você falou assim, o que fazer quando parece que a coisa não está indo bem? É lembrar que esse processo de construir relações mais humanas dentro das empresas precisa ser minimamente divertido. Com os erros, com os acertos. Porque, cara, é assim que a vida é. Empresário, cara, vai lá, monta empresa e vai. Hoje tá bom, hoje amanhã não tá. E beleza, o que eu vou fazer com isso? É muito da psicologia positiva, né? Pensar, tá, ok, faz parte do jogo, e aí? E agora? O que fazer com isso? Qual é o lado positivo dessa história? Eu me diverti na jornada, no trajeto. Ah, puto, beleza, vim aqui, falei uma parada no podcast que amanhã eu fui e fiz uma cagada totalmente diferente. Tá, mas beleza, e aí? Ah, mas vou me criticar. Tá, tudo bem, mas quem eu sou no final das contas? Sou o que me criticam? Sou o que eu falei? Sou a mensagem? Não sou nada disso. Sou simplesmente um mero caminhador subindo a mensagem. Ou melhor, subindo a montanha. Sim, é muito louco. Isso nos traz uma leveza, tranquilidade, que muitas vezes eu não tenho. Eu também não. E eu fiz essa pergunta porque eu sei que você não tem, que a gente já conversou sobre isso, e eu também não tenho. E eu enxergo isso como algo belo também, porque só minha esposa que tá ali, e eu tenho certeza que Gabi também vai saber na relação de vocês, mas ela sabe quanto que eu me cobro também nesse sentido, quanto que eu já coloquei em comparação, sabe? Tipo, cara, será que... E aí você entra numa neurose, cara. Maluca, mano. E aí você começa a ter empatia com todo mundo e menos com você mesmo. Exato. Mas tem uma pesquisadora que fala o seguinte, não lembro agora o nome, não vou saber trazer a referência, mas enfim. Que o caminho de progresso, de evolução, né, da nossa vida, cara, nunca vai ser uma linha como uma figura da montanha, que é uma linha perfeita assim pra cima e chega uma hora e chega no topo. Nossa, o seu sucesso. Não.
Na verdade, você vai subindo, aí você decresce um pouco, aí você sobe mais um pouco e decresce, aí você pode decrescer mais um pouco. Mas se você pegar e dar um zoom para fora, assim, bem longe, aí você vai perceber que sim, mesmo com os altos e baixos, com a experiência da vida meio em turbilhão, cara, é impossível que de um ano para o outro, se você juntar os aprendizados, no destino é evolução. É o todo, né? É Sucesso. tudo.